Já. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Ana Cláudia, Joel e Rose, Johnny, Deus abençoe, paz do Senhor. Vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje, mais uma vez, esperando que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine, né, que aquilo que nós aprendemos aqui possamos guardar em nossas vidas, né, para nós sermos abençoados. Hugo, Renata, Deus abençoe. Andréa Boing, Isamara, paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos estar meditando hoje aqui, irmãos, um pouco nos 3 últimos capítulos de Apocalipse, para nós encerrarmos, né? Uma luzinha, paz do Senhor, para encerrarmos o nosso estudo, que a gente estava falando sobre Apocalipse, né? E vamos hoje terminar. Vamos ser bem breve, né? Como eu disse, o Apocalipse é de difícil interpretação, ele é muito, como que eu posso falar? Tem muitas parábolas, né? Muitas, e a gente precisa de um tempo maior. Mas eu creio que a gente está passando, dá para dar uma boa esclarecida. E como eu disse, irmãos, muitos daquelas símbolos, daquelas coisas, não importa, ou seja, não é tão importância para nós, porque não é para a igreja. Alex, Deus abençoe. Amém? Então vamos estar começando aí a nossa live, né? Mauriovaldo, Deus abençoe, Viviane. Irmãos, e vão compartilhando aí, né, para que os irmãos possam estar assistindo, estar aprendendo, né, da palavra de Deus. Pastor Pierre, Paz do Senhor. Isa, Deus abençoe Isa. Pastora Elsa. Então, como eu disse, a gente precisa, né, de pelo menos ter uma noção para que a gente possa se situar na história, no momento em que nós estamos vivendo, aquilo que nós esperamos, né, da vinda do Senhor, aquilo que nós esperamos para os últimos tempos. Então, o Apocalipse, ele fala exatamente sobre isso. Então, é por isso que, às vezes, é um pouco difícil, mas nós precisamos de ter essa noção, amém? Vê a irmã Gisele, Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer uma oração e vamos já estar meditando na palavra do Senhor, amém? Renatinha, Deus abençoe, Renata. Vamos lá, vamos então fazer uma oração. Senhor Deus, amado, santo e poderoso, neste momento nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E cremos, Pai, que as tuas mãos estarão sobre as nossas vidas, sempre, Pai, porque tu és fiel. A tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. E nós estamos estudando aqui, Senhor, por esses dias, aquilo que ainda há de vir sobre a terra. Sei que já há um prenúncio, sei que já algo está acontecendo para que o povo se desperte, para que o povo entenda que realmente a tua palavra, que foi escrita, Senhor, há mais de 2000 anos, foi escrito e profetizado, Senhor, antes, Pai, que o teu filho viesse ao mundo. Já estava escrito tudo o que havia de acontecer. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso, Pai, esses dias que nós tiramos para estudar, que o Senhor venha nos esclarecer, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos entender que realmente nós estamos vivendo o tempo da revelação, o tempo do Apocalipse, e que nós venhamos guardar esta palavra em nosso coração. Pai, nos ajude a entendermos, nos ajude, Pai, a guardarmos esta palavra. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Marina, Deus abençoe, Pai do Senhor. Irmãos, para falar de interpretação, como eu disse, o Apocalipse ele é de difícil interpretação, né? E eu tenho uma Bíblia aqui de estudo
e ela traz aqui uma nota, e eu vou ler para os irmãos, e já vamos entender aqui como que... deixa eu tomar uma água aqui. Nós vamos entender que às vezes, quando a gente fala que nós precisamos ver, nós precisamos saber aonde nós vamos buscar, que fonte nós vamos buscar, é porque nós temos essa base, né? Nós temos algo já estudado, algo que nos orienta. Então, aqui diz assim, ó, Apocalipse é um livro de interpretação difícil, né? Os leitores originais provavelmente entenderam a sua mensagem sem muita dificuldade. Então, os primeiros leitores da Bíblia, né, que estavam ainda bem próximo, né, da época de Jesus, os fatos eram muito perto e eles interpretavam de maneira diferente. Mas, com o passar do tempo, os estudos que os arqueólogos e as pessoas hoje não vivemos a história, não está tão próxima, então criou-se algumas interpretações. E eu quero falar para os irmãos aqui, né, sobre alguma das interpretações. Amém? Estou vendo ali a irmã Ilka, Deus abençoe, nos assistindo, a irmã Isabel. Então, irmãos, a primeira escola, né, a primeira linha de interpretação da Bíblia é os preteristas, ou seja, eles consideram que o livro e as suas profecias já se cumpriram, né, e que foi na época do Império Romano, né, alguns com as guerras que se levantaram, então aquelas figuras que nós vemos, por isso que eu disse que aquelas figuras de reino contra reino, aquelas coisas que taças derramadas, eles colocam isso em uma situação passada, nos impérios passados. Somente a partir do capítulo 19 até o 22 é que eles ainda têm como revelação. Mas até o capítulo 19 eles acham que já passou. A segunda linha de pensamento é os historicistas. Ou seja, eles entendem que o Apocalipse é uma previsão profética em um quadro total da igreja, né? Partindo de João até a nossa era. Então, ou seja, é uma história contada, não tem nada de místico, né? Não tem nada de espiritual, não tem nada de revelação de Deus. Não, é a história contada. Ou seja, nós estamos vivendo uma história e por si só essa história vai acontecendo, mas não vai acontecer o arrebatamento, não vai acontecer a grande tribulação, não tem esse mistério que nós cremos. Então, é simplesmente uma história, né? Assim como nós vemos os livros de reis, de crônicas, que era a história do povo de Israel, essa história vai ser contada e não vai ter esse fim, não vai ter novo céu, nova terra, não. É uma história que vai ser contada, nós vamos passar e a história continuará. Então, mas nós pertencemos à terceira, né? Nós pertencemos a uma interpretação que é futurista, né? Ou seja, considera que toda a escritura ela é fiel, que é profética e que o Antigo Testamento é uma profecia daquilo que ia se realizar no Novo Testamento e que tem se realizado, e nós estamos vivendo, nós estamos escrevendo essa história, né, com as nossas vidas, mas que haverá um fim, que haverá sim o arrebatamento, que haverá sim o milênio, que haverá todas as coisas, a profecia da Bíblia, ela é futurista, ainda vai acontecer e nós acreditamos nisso. Então, só para deixar para os irmãos que às vezes, né, tem alguma dúvida quanto às interpretações
muitas são as interpretações, daí tem os que são, que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que é o que nós acreditamos, outros que a igreja vai ser tirada em meio à tribulação, outros que é depois da tribulação. Então, para que os irmãos se localizem, né, se saiba onde que você está inserido, a nossa igreja, ela é uma igreja que acredita nas profecias, ela acredita que tudo isso é para o futuro e que nós seremos arrebatados antes que venha a grande tribulação. Por isso, aí talvez vai dar para nós entendermos mais que quanto àquelas taças, aquelas pragas, aquelas coisas, a igreja vai estar no céu, né, recebendo os galardões. Amém? Só para nós irmos nos situando aí. Amém? Deus abençoe. Né? Então, irmãos, nós tínhamos falado até o capítulo 19, né, aonde nós vemos que haveria aquelas taças, aquelas coisas, né, e que depois o Senhor viria para prender o dragão, a serpente. E nós vamos agora ver a partir do capítulo 20. Eu quero meditar com os irmãos hoje nesses 3 capítulos restantes, bem rápido. Talvez eu peço até perdão aos irmãos se a gente se adiantar um pouco aí no horário, mas para nós terminarmos esse assunto, que eu acho que é bem importante, como eu disse, se formos falar aqui, isso aqui é assunto para 2, 3 meses, só esses 3 capítulos, amém? Então, o capítulo 20 diz assim, ó: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, agora nós vamos entrar na parte que interessa de novo a igreja. Agora a igreja vai fazer parte desse contexto bíblico. Quando nós vemos aqui que veio o anjo do céu, né, e amarrou, prendeu o dragão, né, que é a serpente, o diabo, ele prendeu por 1000 anos. Então, durante 1000 anos, ele foi lançado no abismo. E aí nós vamos ver o versículo 4, que diz assim, ó: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, como eu disse, nós entramos de novo na história, né? Quando fala aqui, aqueles que viveram e reinaram com Cristo, somos nós, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus e que está, enquanto acontece a grande tribulação, a igreja está no céu recebendo os galardão, participando das bodas do Cordeiro e também recebendo aqueles que vão, né, com muito esforço, com muito sacrifício, aqueles que resistirem à pressão, às maldades do anticristo, ele pode ainda ser salvo, mas é uma coisa que eu não aconselho ninguém a esperar por isso, né? E aí diz assim: quanto aos outros mortos, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, esta é a primeira ressurreição. Quando fala aqui desses outros mortos, é aqueles mortos que morreram sem Cristo. Esses vão estar aguardando o dia do julgamento, né, o grande trono branco. Nós vamos ver depois que eles serão todos, nós vamos ver que toda a morte, né, de todo tipo que a pessoa morreu, ele vai ressuscitar para comparecer perante o trono branco. Então, isso é, né, a primeira ressurreição, quando nós voltarmos para estar com Cristo, reinando sobre os 1000 anos. Amém? Então, a Bíblia diz aqui no versículo 6, bem-aventurados santos
e santo, aqueles que têm parte da primeira ressurreição, pois sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, essa é a igreja que será arrebatada, e depois, nos 1000 anos, a igreja descerá para reinar com Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui, depois, como eu disse, haverá esses mortos, eles não reviverão até que cumpra-se os 1000 anos. Cumprindo-se os 1000 anos, vai acontecer o julgamento do grande trono branco, né? Aí nós vamos ver, aqui diz assim, ó, e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí veja só, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja só o versículo 13, diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E depois diz assim, o 14 e o 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, aqui é interessante nós vermos que aqui como diz, é o julgamento final. Aqui, aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que aceitaram a palavra de Cristo, aqueles que foram arrebatados, estarão reinando com Cristo. Mas aqueles que não aceitaram, aqueles que morreram de forma, como que eu posso falar, pecaminosa, aqueles que não aceitaram a palavra, esses irão para o lago de fogo. Então ali vai a morte, né? Vai o Satanás, serão lançados no lago de fogo. Não existe mais esse tipo de coisa. E aí nós vamos ver o capítulo 21. Quando nós olhamos aqui, como diz, o julgamento final, né? O juízo final, irmãos, são o fim de todas as coisas. Ou seja, a partir daqui, a partir desse julgamento final, a morte não vai ter mais poder, o diabo não vai mais ter poder, a besta não vai mais ter poder, o anticristo não vai mais ter poder, e aqueles que não for achado no livro da vida, o seu nome escrito no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo, aonde a Bíblia diz que o fogo não para, não se apaga, o bicho não morre. Ali haverá ranger de dente, isso sim é a segunda morte. Amém? Então veja só, agora a igreja, como eu disse, nós vamos falar da igreja. Nesse ponto, irmãos, agora haverá novos céus e nova terra, né? Só para os irmãos situar, vou voltar um pouquinho aqui, falar do milênio. Eu escrevi alguma coisa aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas existe o milênio, desde o Antigo Testamento, já tem algo sobre o milênio. Quando nós olhamos a profecia de Isaías, capítulo 9, a gente vai ver que lá fala sobre, ou melhor, 6 e 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, essa profecia já é a respeito do milênio, a respeito do tempo de paz que Jesus viria preparar. Em Daniel, capítulo 7, o versículo 13 e 14 diz assim,
Eu estava olhando e as minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único e não será destruído. Então, isso era uma profecia para o tempo do reino que Cristo iria construir. Então, durante 1000 anos, não terá nenhuma ameaça, porque é um reino eterno, é um reino que jamais passará. Então, essa é a profecia. Como nós vemos, o Satanás será preso. Nós já vimos aqui durante o milênio, né? Cristo reinará com a sua igreja. Os salvos em Cristo reinarão com ele. Haverá nesse tempo, porque é interessante nós falarmos, irmãos, que nesse tempo, a Bíblia fala, lá em Isaías 65 e 20, diz assim, ó, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, no milênio nascerá crianças, continuará nascendo criança e vai ter. Por quê? Porque aqueles que hoje conhecem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não obedecem, no arrebatamento da igreja, não subirão. E eles vão viver a tribulação, eles vão viver a época. E também vai ser só 7 anos a tribulação. Então, possivelmente, alguns, né, não vão morrer. Alguns vão continuar vivendo depois desse tempo. Amém? Então vai nascer, e diz aqui que com 100 anos será jovem. Então é um tempo de paz, onde, como eu disse, a morte não vai mais ter esse poder que tem hoje, né, de matar. Hoje morre, né, há uma estatística que a maioria dos jovens hoje morre entre os 18 e 25 anos. Morre de batida de carro, morre de assassinato, de overdose, né, de droga. Então, naquele tempo, não haverá esse pecado, esse poder do pecado. Então, a pessoa vai viver mais tempo, né? E depois, também, Malaquias profetizou que seria um tempo de paz. E Salmo 96, o versículo 11 até o 13 diz assim, ó, alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com todo o que nele há, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, nesse tempo, a natureza será restaurada. Nesse tempo, até a natureza, porque tem um versículo na Bíblia, não me lembro agora, que diz que até a natureza geme hoje, né? Então, hoje, olha, para vocês verem, né? Tem aí, visto os jornais aí, que por ter essa quarentena que nós estamos vivendo, e o povo tem poluído menos os oceanos, né? A poluição tem sido menos. Lá, por exemplo, em Veneza, dá para ver os peixes que já não se via. Hoje eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro, parece, também fizeram um mergulho noturno, viram vários peixes que jamais, há muito tempo não se viam. Então, isso tudo, o que nós vemos é que naquele tempo não haverá o pecado, não haverá a ganância. Então a natureza, ela vai se recompor, ela vai se refazer. Então o milênio será realmente um tempo de bênção, será um tempo de vitória, de um tempo de regozijo na presença do Senhor. Amém? Então só para os irmãos ter uma ideia. Então, depois disso, né, do grande trono branco, então vai começar
o novo céus e nova terra, aonde o Senhor vai estabelecer o seu reino eterno e perfeito, aonde agora, né, já não tem mais a morte, já não tem mais o diabo, já não tem o anticristo. Então é o tempo do Senhor cumprir toda a sua palavra. Aí sim vai ser os tempos da palavra de Deus se concluir, né? E vai dizendo aqui, ele diz no capítulo 21 agora, se os irmãos estiverem acompanhando aí, diz assim, novos céus e nova terra. E João, naquela imagem, naquela visão que João teve, ele diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Irmãos, esse será um tempo glorioso, esse será o tempo que a igreja espera, será o tempo que nós viveremos num novo céu, nova terra, onde o Senhor vai mudar todas essas situações que nós estamos vivendo hoje. Nós não vamos passar mais, porque será um tempo de paz. Como diz aqui, imagina a cidade que João viu. Que imagem gloriosa, que ele pôde descrever dizendo que é como uma noiva ataviada, adereçada para o seu esposo. Né? Então imagine, nos nossos dias, na nossa sociedade, o que é mais puro, o que é mais lindo do que uma noiva, né, quando está indo para o altar para encontrar com o seu esposo. Então essa é a visão que ele teve. A cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, ela tinha a imagem, tinha a semelhança de uma noiva ataviada, purificada para o seu marido. E ele continua vendo, agora nós estamos vivendo, irmãos, isso que nós vamos viver aqui do capítulo 21 em diante, é o que nós, a igreja, o povo de Deus, aqueles que foram comprados, aqueles que não adoraram, porque muitas pessoas, como eu disse ontem, se eu não me engano, as pessoas estão achando que adorar a besta, irmãos, é só você colocar o chip. Não, tem muitas pessoas que já estão adorando a besta há muito tempo, estão fazendo a vontade, servindo a vontade do mundo há muito tempo. Então, aqui só vão entrar os que são purificados no sangue do Cordeiro. Nesta cidade, agora essa cidade linda que João viu, olha aqui no versículo 9 que ele disse, e veio... Ele diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ela tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspes, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas nas portas 12 anjos, e os seus nomes escritos sobre elas. E são as 12 tribos de Israel. Então, naquele tempo, as 12 tribos de Israel vai se estabelecer na Nova Jerusalém. Esses tempos atrás, alguém me perguntou e disse assim, mas será que tem como hoje saber de qual tribo nós somos? Será que tem como nós sabermos se somos da tribo de Judá, se somos da tribo de Manassés, de quem somos? Irmãos, nesse dia, o próprio Deus, ele sabe, ele conhece, ele não perde a nossa identidade, né? E nós que fomos enxertados na videira, nós que éramos gentios e nós fomos enxertados, nós vamos ter o nosso lugar especial, certamente, naquele grande dia. Então, essa é a Nova Jerusalém. Ela não precisará de luz
porque ela tem a glória de Deus e a sua luz é semelhante às pedras preciosas. Então veja que lugar lindo, é isso que Deus tem para a igreja. É isso que Deus tem para mim e para você que está ouvindo e todos aqueles que nós pregarmos, ensinarmos esta palavra. É por isso que o Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, para que eles entendam, para que eles conheçam isso. Como eu disse, irmão, nós não podemos deixar passar o Apocalipse, nós não podemos pregar até Judas, ensinar até Judas e fechar a Bíblia. Não, o Apocalipse é a pérola da nossa redenção. O Apocalipse é o ápice da nossa fé, onde nós vamos receber aquilo que nós lutamos, aquilo que nós perseguimos por muito tempo, que é a gloriosa Jerusalém. Então, irmãos, não perca tempo, fale do Apocalipse. Como eu disse, não procure temas contraditórios, não procure temas difíceis, mas como nós falamos aqui, uma palavra simples, mas você está entendendo o que Deus tem para a sua vida. Uma cidade linda, uma cidade aonde você pode imaginar como uma noiva que está pronta para encontrar com o seu noivo. E essa é a nova Jerusalém, a santa Jerusalém, onde nós habitaremos com o nosso noivo, o Senhor Jesus. Aleluias. Veja aqui, o versículo 23, ele ainda vai dizendo, aqui fala do versículo 13 até o 22, nós vamos ver que vai falar de algumas portas de Jerusalém, mas aqui ele diz assim, ó, no 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, olha que glorioso. Olha onde nós vamos encontrar o Cordeiro de Deus. Olha onde nós vamos encontrar Jesus como Cordeiro, sendo a própria luz daquela cidade. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Filho, o Cordeiro Imaculado, eles serão a luz. É deles que emana a luz para aquela cidade. Não precisa do sol, não precisa da lua, porque o próprio Deus e o Cordeiro a iluminará. Existe um hino, né, que os irmãos cantam que fala sobre isso. Diz assim, ó, e as nações andarão na sua luz, né? O Rio Azul que os irmãos cantam aí. Olha da onde que vem a mensagem. Olha que aonde que buscaram inspiração para aquele hino tão maravilhoso que os irmãos cantam. É a nova Jerusalém, além do rio, né? Onde as nações andarão na sua luz. E os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Ou seja, os reis não terão mais a glória, os reis não terão mais honra, porque toda a honra, toda a glória será dada ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Filho, o Cordeiro Imaculado. E as suas portas não fecharão. A cidade não precisará de porta, não precisará de vigia, de guardas, né? Porque ali não haverá noite, ali será só glória, ali será um tempo de vitória para as nossas vidas. Mas João, ele escreveu aqui uma coisa que é muito séria, que ele também viu naquela cidade. Como eu disse, se lá atrás a morte, o inferno, o anticristo, a besta estavam consumados, aqui ele diz assim no versículo 27, e não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, esta palavra aqui é muito séria. É aquilo que nós falamos, nós precisamos acreditar, nós precisamos de se apegar mesmo nesta palavra.
Veja só, é uma cidade gloriosa, é uma cidade linda, mas lá não entrará. Nós vemos lá atrás que todos os que não forem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E aqui João, ele afirma mais uma vez, né? Ele enfatiza aqui que não entrará naquela cidade coisa nenhuma que contamine ou que abomine. Não entrará mentira, mas somente o que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Então é por isso, irmãos, que às vezes, como eu disse, tenho dito, é difícil nós pregarmos essa palavra. É difícil nós falarmos isso, mas é a Bíblia. E ela diz que é fiel e verdadeira. Não podemos mudar. Veja só. E João começa a ver mais coisas nesse rio, nesse livro. Veja só. Agora nós vamos para o capítulo 22. Ainda continua essa visão gloriosa. João começa a passear e o anjo mostrar para eles as coisas que nós vamos viver, que nós vamos ver, irmãos, aqueles que forem fiéis, aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra. Olha só, e me mostrou o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, é lá que está o rio da vida. É lá que está o rio que é claro como um cristal. É lá que está o rio aonde a Bíblia diz que regará, né, e será a cura para as nações. Veja só, e no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará escrito o seu nome. E ali não haverá mais noite, e ali não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Irmãos, veja que gloriosa esta palavra, que nós reinaremos, aqueles que estiverem ali naquele dia, reinaremos para sempre. Eu falo reinaremos, irmãos, porque eu desejo, eu quero estar lá. Eu anseio por estar lá naquele dia. Eu quero que naquele dia o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que eu possa ter direito de beber da água da vida, de comer do fruto da árvore da vida, e estar com o Senhor e reinará para sempre com Ele, ou reinarei para sempre com Ele. Isso é o meu desejo, isso é que eu queria que os irmãos, né, se firmassem nesta palavra, para que nós possamos juntos naquele dia. Aqui sim, irmãos, está o fim de todas as coisas, aqui está o fim desta profecia. Lá de Gênesis, quando a Bíblia fala que quando Deus, após Adão e Eva desobedecer, comer o fruto da sabedoria, em que eles ficaram sabendo o bem e o mal, o Senhor disse assim, olha, para que eles não comam do fruto da árvore da vida, nós vamos expulsar ele do paraíso. E lá diz, lá Gênesis capítulo 3, diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou anjos guardando a árvore da vida que estava no meio do paraíso. E agora nós vemos aqui, em Apocalipse capítulo 2, o versículo 7, se eu não me engano, diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aquele que vencer, ao que vencer, eu darei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, irmãos, aqui se cumpre essa palavra. Aqui se cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse. Exatamente, olha aqui, ó.
É Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui nós vemos que diz assim, ó, e no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, ou seja, está no meio da praça, e produz o fruto. E quem comer desse fruto reinará com o Senhor para sempre. Então, irmãos, é glorioso, é maravilhoso quando nós olhamos. Veja só que palavra, uma palavra lá em Gênesis, no começo, ela vem dar o sentido, ela vem esclarecer em Apocalipse. É por isso que nós não podemos desprezar as palavras desta profecia. É por isso que nós não podemos pegar parte da Bíblia, um texto sem um contexto, para nós afirmarmos uma teoria, ou afirmarmos uma fé, ou criarmos uma doutrina. Não, a Bíblia ela é um contexto que se interpreta por si só, e o Espírito do Senhor é aquele que nos orienta, é aquele que esclarece na nossa vida. Então veja que glorioso. Então aqui sim, irmãos, a partir de agora, né, esse capítulo, a partir do versículo 6, agora são as conclusões finais. São algumas advertências, algumas admoestações que o escritor, através do Espírito Santo, ele deixa para nós, para que nós não venhamos perder tudo aquilo que nós já ganhamos. Veja só, né, como nós aprendemos todo o livro, todo o Novo Testamento. Mas se nós chegarmos no Apocalipse e não lermos, nós não vamos ter a certeza, não vamos ter o esclarecimento de que realmente aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então aqui ele vai dizendo, primeiro que ele diz sobre a demonstração final deste livro. A partir do versículo 6 do capítulo 22, ele já começa dizendo assim, ó, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, irmãos, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então veja, irmãos, em breve hão de acontecer. E eis, presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Bem-aventurado aqueles que acreditam nesta palavra. Bem-aventurado aqueles que se afirmam nesta palavra, para que possa e ter o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. No versículo ele vai dando algumas instruções aqui. Ele diz para João, João, não sela as palavras desta profecia, porque próximo está o tempo. O versículo 12, ele diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, nós vamos receber conforme as nossas obras, conforme aquilo que nós temos feito pelo Senhor, não para o Senhor. Ou seja, não é as obras que nós vamos fazer que vai nos salvar, mas as obras que nós fazemos pelo Senhor, porque o Senhor habita em nós, porque o amor de Cristo está em nós, e nós fazemos isso porque nós somos semelhantes ao Senhor, e não para ganharmos a nossa salvação através de obras. A fé e a obra, ela não pode ser separada, mas a fé tem que estar primeiro que as obras. Então não vamos fazer as obras, não vamos fazer algo superficial, não. Nós temos que fazer aquilo que, primeiro, a nossa salvação, primeiro, aquilo que nós temos com o Senhor. Me veio aqui à memória uma coisa bem interessante, quanto nós primeiro buscarmos a nossa salvação. Quando nós vamos viajar, os meus irmãos todos aqui já viajaram, né? Maioria já viajou daqui para o Brasil.
Antes que o avião levante o voo, a pessoa aparece lá, uma aeromoça, e ela vai dando as instruções sobre algumas situações de emergência, mas é interessante que ela diz assim, se haver a despressurização da cabine, ou seja, se faltar o ar, vai cair uma máscara de oxigênio. E ela diz assim, coloque primeiro a máscara em você, depois você coloca nos outros. Depois você coloca no seu filho, depois você coloca no seu pai, depois você coloca no seu amigo. É muito interessante isso. A salvação é assim. Nós temos que buscar primeiro a nossa salvação e depois sim a salvação dos outros. Porque muitas vezes as pessoas acham que se você ajudar os outros, você vai ser salvo. Não. Você tem que ajudar pelo amor de Deus que constrange a isso. Então aqui o que ele diz, que nós vamos receber galardão segundo as nossas obras. Mas como eu disse, não é a obra da carne, é a obra do Espírito. Não é aquilo que nós fazemos para poder ganhar a salvação. É o que nós fazemos porque nós somos salvos. Amém? Continua dizendo aqui o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Quando nós olhamos lá no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 9 e 10, o Senhor vai dizendo assim, que aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. Então, nós temos que entrar, temos o direito, temos que lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro, para que nós possamos ter direito de entrar na cidade pelas portas e possamos ter direito de comer do fruto da árvore da vida, a qual nós teremos a condição de reinar com o Senhor para sempre. Aqui mais uma advertência que a palavra do Senhor diz, no capítulo 15, diz assim, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então é muito... eles enfatizam aqui, a palavra do Senhor enfatiza bem os pecados, aqueles que hão de herdar o reino do céu, aqueles que não vão entrar. Se nós deixarmos esse Apocalipse, irmão, sem estudar, sem apresentar para o povo, nós vamos deixar uma parte muito importante sem que haja um esclarecimento. Isso aqui é o final. Né? Isso aqui, como diz, é o fim de tudo. E aí ele vai dizendo aqui, Jesus dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. E ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E aí ele diz assim, e o Espírito e a esposa diz, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água, tome de graça da água da vida. Então aqui, mais uma vez, como eu já falei esses dias atrás, aqui o Senhor, ele nos manda a pregar essa palavra. Porque, primeiro, o Espírito diz em nós. Diz assim, ó, e o Espírito diz e a esposa dizem, vem. E quem vem? Quem ouve, diga vem. Né? Então, irmãos, aqui assim, o Espírito nos impulsiona a pregar esta palavra. A esposa, a igreja, prega esta palavra. Quem ouve esta palavra, diz vem. Porque nós sabemos, falei esses dias atrás, até o ímpio, até aquele que não acredita muito nessas coisas, eles estão dizendo que é o final do tempo. Eles estão dizendo que é o fim do mundo. Eles estão dizendo que as coisas não vão mais além.
então já estão pregando. Mas aqui Jesus ele dá mais a última oportunidade. E ele diz assim: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ainda dá tempo de você que está ouvindo, você que está, que você que é noiva, você que está ouvindo e que já tem essa palavra no seu coração, pregar esta palavra. E você que está ouvindo, que irá ouvir ainda esta live, lembre-se disso. Ainda é tempo de você tomar de graça da água da vida. Por que ele diz aqui, de graça da água da vida? De graça, ainda a porta da graça está aberta. Ainda Cristo está com os braços abertos e o Espírito Santo, ele está ainda na terra impulsionando a sua igreja para pregar o evangelho e também trabalhando nos corações das pessoas para que possam se arrepender. Vocês lembram lá que nós lemos lá em João capítulo 17, que diz que o Espírito do Senhor, o Espírito que Jesus enviaria do Pai, ele convenceria o mundo do pecado, do juízo. Ele ainda está no mundo, mas a partir do momento em que a igreja for arrebatada, não vai haver mais esse Espírito Santo, não vai haver mais a igreja. Então, ninguém vai poder tomar de graça da água da vida, porque vai voltar aquilo que nós vemos. Pode ainda haver arrependimento, pode ainda haver salvação na época da tribulação, sim, mas não vai ser com a graça de Deus, vai ser pelo próprio sacrifício humano, aonde serão torturados, serão, quem sabe, arrancados as unhas, serão torturados de uma maneira como nunca houve tanta tortura, tantas coisas, e se resistir, esse será salvo. Mas o que o Senhor está dando a oportunidade, as últimas palavras, essa é a última pregação, né, da Bíblia. Ele, olha como que foi desde Gênesis, Apocalipse, vem falando, mas aqui nos últimos capítulos, nos últimos versículos, ele ainda diz, ainda há uma chance. Não deixe passar essa chance de você receber, de você poder ir para esta cidade que nós temos falado, para você reinar com Cristo, para você ser sacerdote de Cristo, de graça, ou seja, somente aceitando a palavra de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha só, se você colocar hoje numa balança, qual é o sacrifício que nós fazemos hoje para servir ao Senhor? É muito difícil eu deixar de prostituir? É muito difícil eu deixar os meus vícios? É difícil eu deixar de mentir? É difícil eu deixar de roubar? Mas se eu comparar com o que eu preciso fazer após a igreja ser levada, após ser instituída a grande tribulação, aonde eu serei torturado, aonde com meu próprio sangue derramado eu posso, quem sabe, ganhar a minha salvação. Então pense nisso hoje. A igreja, o Espírito e a igreja está dizendo hoje para você, aceite esta palavra, livre-se. É o que o Senhor disse esqueci agora, pro rei, salva, escapa-te pela tua vida. Não espere sofrer essas consequências. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia que você pode estar incluído em tudo isso que nós temos lido, em tudo isso que nós temos visto. E você que é a igreja, não deixe de pregar. Você que é a igreja, se afirme, não perca. Olha que o Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde isso, irmãos. Não deixe que ninguém tome a tua coroa.
Aleluia, nós estamos vivendo um dia em que se nós não cuidarmos, se nós não firmarmos, nós seremos enganados muito fáceis. As pessoas estão pregando um evangelho sem o Apocalipse. As pessoas estão pregando um evangelho sem a cruz. Mas nessa noite, eu estou aqui para falar essas palavras, como disse aqui no versículo 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluias. Glória a Deus. E depois o versículo, para nós terminarmos, o versículo 20. Ainda diz assim, ó, o versículo 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. Eu quero encerrar, creio que o Senhor tem falado aos nossos corações, eu creio que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Quando eu falo aqui, às vezes os irmãos acham, quando eu falo para você, irmãos, eu estou falando, a palavra, ela diz que a palavra ela é uma espada de dois gumes. Quando eu falo para você se cuidar para não perder a sua salvação, a mesma palavra que está indo para você está vindo para mim. Quando eu falo que nós precisamos rejeitar as coisas desse mundo, não estou falando só para você, estou falando também para mim. Eu preciso dia após dia me apegar a esta palavra. Dia após dias, ao amanhecer até o anoitecer, eu preciso ter a lembrança de que um dia eu quero estar, como diz a palavra do Senhor, nessa nova Jerusalém. Eu quero poder comer da árvore da vida. Eu posso poder me banhar no rio de águas cristalinas. E eu posso reinar com o Senhor e viver eternamente com Ele. Né? Eu sempre falo que às vezes as pessoas se preocupam com a eternidade, como se a eternidade vai ser um período, né? Onde a pessoa passa um tempo e depois acaba, não. A eternidade é exatamente isso, ela não tem fim. Eu me lembro que um professor de teologia, o presbítero José Carlos Miranda, né? Deus abençoe pela vida dele, lá em Londrina. E ele, quando ele falava sobre o Apocalipse, eu me lembro que ele disse assim, a eternidade, irmãos, você imagina assim, se você começar um círculo, você vai dar a volta e vai chegar no mesmo lugar. Porque a palavra diz que é de eternidade em eternidade. Então a eternidade não terá fim. Ou seja, uma coisa que nós às vezes não percebemos. Nós somos um ser eterno que habitamos em um corpo mortal. Um corpo falível. Nós, na nossa juventude, talvez nós não pensamos. Mas hoje eu posso já estar experimentando essa palavra na minha vida. Hoje, já chegando aos 60 anos, já não tenho mais o mesmo vigor dos 18. O meu pensamento já é outro. E como eu disse, né, a gente habita um corpo que é falível. A gente habita um corpo, nós somos um ser eterno. Ou seja, de quando nós nascemos, de quando o salmista com propriedade diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando éramos ainda uma substância informe, e de todas as nossa vida estava sendo escrita. Então nós já somos um ser, desde aquele dia, nós somos um ser eterno. Né? Lá em Eclesiastes diz que o corpo, né, volta ao pó que era, mas o espírito volta a Deus. A nossa vida volta a Deus. E se ele nos deu, ela é eterna. E ela voltará para Ele porque somos eternos. Então, não espere que você morra. Não espere que as coisas aconteçam para você
achar que você vai entrar na eternidade. Você já é um ser eterno. De qualquer maneira, a sua alma não vai morrer. A Bíblia diz ali, nós vemos em Apocalipse, que ou céu ou inferno não tem um terceiro lugar. E lá diz que a vida continua, né? Ou no inferno, ou no céu, em gozo com Cristo. A alma viverá, porque é eterna, nós somos eternos, não vai acabar. É mentira. Alguns dizem que leva até no cemitério e acabou. Não. A Bíblia diz o contrário, que a partir dali começa o juízo, a partir dali, quando os amigos levarem, né? A gente, claro, numa demonstração de companheirismo, de amizade, de confraternização, né, de carinho. Quando uma pessoa falece, a gente compra uma coroa de flor e manda para a família, para alegrar a família, para dizer que nós estamos sentindo a separação, mas a pessoa que recebe aquela coroa, em nome daquela pessoa que está ali para ser sepultada, já não vê mais aquela flor, já não sabe mais o que está se passando, porque a Bíblia diz que o morto não conhece o lugar da sua habitação, ele não sabe o lugar da sua casa, que a partir do momento em que descemos à sepultura, não há trabalho, ali não há mais indústria, ali não há mais nada a se fazer. Então nós temos que fazer em vida, nós temos que fazer enquanto nós temos o fôlego de vida. E uma das decisões mais difíceis, mas a mais importante da nossa vida, é nós decidirmos aonde nós queremos viver a eternidade. Não é passar a eternidade, é viver a eternidade. E a decisão que nós tomamos é em vida. Não adianta nós esperarmos depois achar, como alguns dizem, e eu posso dizer, né? Por algum tempo passei esperando que os meus pecados, mesmo que eu morresse em pecado, haveria um lugar onde eu passaria um tempo e as pessoas que estivessem vivas, eles poderiam interceder, poderia fazer algumas coisas e a minha alma pagar os pecados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ao homem cabe julgar-se a si mesmo. Ao homem cabe tomar a sua decisão. E após, então, partir dessa terra, né? Então esperar estar com o Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz que estar com o Senhor é melhor, né? Mas ele disse assim, olha, hoje eu vivo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo pelo Filho de Deus. Então é isso, irmãos. Por que às vezes nós somos taxados como loucos, né? Aquelas pessoas que são fanáticos? Não é porque nós acreditamos nessa palavra que nós lemos. E quando você acredita que essa palavra, você pode expressar essa palavra que Paulo expressou, dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho, eu preciso, Paulo disse assim, ó, eu preciso estar aqui, porque eu preciso testificar. Eu preciso testificar que Deus pode salvar. Aquele homem que ele tinha uma carta para matar, para prender os cristãos. Quando ele se encontrou com Cristo, ele foi transformado. E ele disse, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele Cristo que apareceu lá no caminho de Damasco, ele vive hoje em mim. E agora eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu posso sofrer naufrágio, eu posso sofrer açoite. Eu sei que eu vou para Jerusalém, mas lá me espera tortura, me espera coisa, mas eu preciso ir. Então, irmãos, você vai começar a entender o que é a vida de um cristão, quando ele realmente está em Cristo. Realmente ele acredita que a sua morada não é aqui, que estamos aqui de passagem,
mas que nós temos um lugar aonde Cristo espera para nós vivermos eternamente com Ele. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa palavra. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não aceitou essa palavra no seu coração, você pode fazer um compromisso. Nós não estamos agora podendo ter os nossos cultos presenciais, mas você pode aceitar Jesus aí onde você está. Você pode procurar uma igreja, se você não é daqui da nossa região. Você pode, quem sabe você é do Brasil, de Portugal, temos pessoas de vários países que estão assistindo. Você pode procurar uma igreja, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e você vai sentir isso que eu estou falando. A sensação de que esse mundo, a qualquer momento, Jesus voltará e nós seremos arrebatados para estar com Ele para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e guarde essas palavras para que Deus possa guardar a sua vida, transformar a sua vida, abençoar a sua família. Amém? Vamos estar orando pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui a Alessandra, ela continua, né, pedindo oração. Gisele pede oração pelo seu esposo, Ricardo. A Edileuza continua pedindo oração pela sua família, que é a minha família também. Vamos estar orando. A Rosana pede oração por ela e por sua família. Laudiceia pede oração pelo seu pai. A Carol pede oração pela sua avó, Nira. A minha mãe, vamos estar orando. A minha mãe hoje foi internada, ela está com pneumonia, né? Está fazendo uns exames lá para ver a gravidade, mas estamos orando e o Senhor sabe todas as coisas, amém? A irmã Vilma Lourenço também pede oração pela sua família. A Leia Salles pede oração pela sua família, amém? Vamos continuar orando pela irmã Valdete. Nossa irmã Valdete é carente das nossas orações. Também continuar orando pelo evangelista irmão Crodoaldo. Ele tem sofrido muito com esse tempo aí de alergia, né? Ele é muito alérgico e tem sofrido, está com bastante dor na garganta, tossindo bastante, né? E precisa que nós oramos aí para Deus restabelecer a sua saúde. Amém? Pastor Luiz Salles. Oi? Pastor Luiz Salles. Pastor Luiz Salles, vamos estar orando também. Oração pelos filhos Peterson, Pablo e Laura. Pelos filhos Peterson, Pablo e Laura. Amém? Então, vamos estar orando, né? Oração pela irmã Fátima também, né? Que está de viagem na sexta-feira. Esperamos que no sábado a irmã Fátima já está aqui conosco. Também vamos estar orando pelo nosso presbítero irmão Adalberto, irmã Geis, que está lá no Brasil, aguardando para embarcar no dia 5 de julho, né, para poder estar conosco aqui. Amém? Irmãos, vamos orar uns pelos outros e o Senhor com certeza nos dará vitória. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, queremos te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra hoje, por esclarecer, Senhor, as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem, Senhor, para aqueles que te buscam, para aqueles que são fiéis para com a tua palavra. Deus, nós queremos te pedir também por estes pedidos de orações, por esse caderno, Pai, tantos nomes que estão aqui. Ó Deus, tu sabes e tu conheces. Eu sei, Pai, que o Senhor já tem estabelecido, Senhor, a tua palavra para pessoas que estão aqui e que certamente está trabalhando, Senhor, em favor, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Deus, cada nome que está aqui, eu coloco diante de ti agora, Senhor, e como servo teu, Pai, na autoridade do teu Espírito Santo, eu ministro cura, Senhor, para estas vidas. Eu ministro, Senhor, nesta noite, Senhor, Pai,
um sossego, Senhor, para aquela alma batida, um conforto, Senhor, para aquele coração, Senhor, entristecido. Ó Deus, que nesta noite haja, Senhor, um refrigério da tua parte e que vidas possam ser abençoadas, possam ser curadas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe pelos irmãos que estiveram conosco. Temos visto aqui pessoas novas também que entraram para estar assistindo. Deus abençoe, sejam bem-vindos. E continue, irmãos, compartilhando, né, esta página. Também nós temos no YouTube MRV UK, você assiste lá, tem todas as lives, tem várias mensagens ali, você pode estar assistindo, compartilhando. Se inscreva lá para que nós possamos também estar transmitindo ao vivo pelo YouTube logo após completarmos aí está aqui, né? Você pode entrar na página ali, tá bom? Então Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela paciência de estar conosco aqui, e breve, irmãos, nós estaremos juntos. Lembrando que no sábado nós teremos a Santa Ceia do Senhor, como foi nos últimos 2 meses, nós estaremos procedendo da mesma maneira. Os irmãos que são membros da nossa igreja já estão sabendo, né? Fale com o pastor Pierre, o presbítero irmão Maicon, lá em Swindon. Lá em Tetford, fale com o evangelista irmão Darcy, né, a diaconisa Thaís, diaconisa Viviane, o diácono Daniel, também o presbítero irmão Eurovaldo. Todos os irmãos lá se reúnam, façam a ceia do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui em Oxford, você pode falar comigo, né? O irmão Finéia tem nos ajudado, o presbítero irmão Carlos, evangelista irmão Clodoaldo. Temos aí uma boa equipe para estar ministrando a ceia, entregando na sua casa e você sendo abençoado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aí, na sexta-feira, irmãos, não perca, nós teremos mais uma live. Dessa vez, a irmã Marli estará ministrando, né, contando as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Nós estaremos orando pelos irmãos, orando para que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.